Olá, meu nome é Isabel Lemos, eu sou gestora de renda variável do Fator. Eu estou aqui para falar sobre o fundo Fator Ações no mês de novembro. A gente sempre gosta de começar falando da rentabilidade do fundo e um pouco do mercado antes de entrar em detalhes aí do fundo. O fundo Fator Ações fechou com um retorno de 11,5% no mês de novembro. O índice Bovespa fechou com um retorno de 12,5%. O avanço da pauta econômica no Congresso, aliada à queda das taxas de juros, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, contribuíram positivamente para essa melhora significativa aí na bolsa. A gente manteve uma estratégia aqui do fundo de ficar comprado e iniciamos alguns movimentos em função de perspectivas globais mais atrativas e mais favoráveis para 2024. A bolsa brasileira continua barata, na nossa visão, e há ativos com bastante e grande assimetrias. Fala um pouquinho aqui do mercado, de modo geral também. Nos Estados Unidos, as expectativas em torno de um pouso suave na economia aumentaram nas últimas semanas. Depois de 11 elevações de taxa de juros, que se iniciou em março de 2022, parece que a inflação atingiu o pico. E, portanto, parece que a gente está convergindo gradativamente à meta de 2% estabelecida pelo Fed. Com isso, os membros, aqueles mais determinados no combate de inflação, parecem confiantes também nesse sentido. Dessa forma, o que aqui a gente viu no mês de novembro foi que a curva de taxa de juros, elas tiveram uma queda. Então, ela é uma queda suave, indo para essa direção de um pouso suave na economia. Uma queda suave na economia acaba favorecendo, uma queda suave na taxa de juros acaba favorecendo esse nosso mercado de renda variável, tanto o nosso como os mercados, os demais mercados. No Brasil não foi diferente, né? No Brasil a gente também está tendo um sinal de desaceleração da economia, né? Que acabam também arrefecendo as pressões inflacionárias. Fora isso, a gente teve também algumas aprovações no Congresso, né? Tanto das reformas fiscais, como também em relação à arrecadação para 2024. Então, esse cenário está um pouco mais positivo, o que vem contribuindo também para uma visualização de juros mais baixos no médio e longo prazo. As curvas aqui também convergiram para baixo. E, portanto, isso beneficiou bastante alguns setores, principalmente os setores voltados para o mercado interno. Vou falar aqui um pouquinho, como a gente já falou, o fundo fechou com 11,5% de alta. Vocês podem olhar nesse slide aí alguns períodos do fundo. Já vou pular aqui para a atribuição de performance do fundo, né? Da onde vieram esses 11,5% de alta? Grande parte foi de bancos, que é onde a gente tem uma maior exposição. Dentro desses bancos, a gente menciona BTG e Banco do Brasil, que, dada a participação elevada que a gente teve, foram grandes contribuidores aí. Também temos ações do consumo não discricionário, do setor de infraestrutura. Então, para falar um pouquinho dessas ações, dentro do setor de infraestrutura, a gente tem Armac e Mills, que performaram muito bem, né? A gente também tem, aqui dentro de minério e siderurgia, a gente tem uma posição hoje de Vale, grande, que também acabou beneficiando o fundo, e do consumo discricionário, a gente pode mencionar aqui CVC, que é um setor que está mais voltado para serviços, a gente pode falar um pouquinho de Alus, que é shoppings e malls. Então, como vocês podem ver, a maioria dos papéis contribuíram positivamente para o fundo. Fala um pouquinho de novo agora sobre as nossas alocações, as movimentações e como que a gente terminou. Isso aqui no final é só uma fotografia do último dia do mês, né? A gente foi fazendo algumas movimentações. Dentro dessas movimentações, a gente acabou alocado em cerca de 95%, então o fundo ficou esse mês de novembro bastante comprado, né, em ações, com pouca exposição em caixa, e dentro dessas posições a gente tem cerca de 18% de bancos, 15% de energia. No bancos a gente já mencionou, a gente tem o Banco Pactual, a gente tem o Banco do Brasil. Dentro de energia, a gente tem algumas empresas que são mais do setor de etanol. A gente tem uma posição de Petrobras, mas a gente acabou reduzindo, está reduzindo gradativamente essa posição. Dentro de minério e siderurgia, a gente está focado mais em Vale. Depois a gente tem posições de consumo não discricionário,
como alguns gostam de chamar, de alimentos ou proteínas, como o JBS. Dentro do cenário de imobiliários e malls, também temos outras posições como Exetec, temos Allos, que é um shopping center. Dentro de infraestrutura também, como eu mencionei, que até foi um dos ganhadores, aí a gente tem Armac, Mills, então a gente está bastante diversificado aqui. O que a gente fez foi, a gente fez algumas movimentações no fundo, já vislumbrando esse cenário de 2024, né, um cenário em que a gente vai ter juros mais baixos, né, uma economia voltando a crescer, né, com investimentos, provavelmente investimentos de fluxo de investidores estrangeiros, que até vale notar que no mês de novembro eles entraram com mais ou menos 21 bilhões, é um volume significativo aí no ano, né? Quando você olha o ano do investidor estrangeiro, de entrada de fluxo de investidor estrangeiro, você tem uma alta aí boa e muito voltada para esse mês de novembro, onde voltaram as alocações. Por fim, a gente mostra sempre essa tabela com retornos aí, que acho que vocês podem pegar no site, em vários momentos. E para terminar, a gente também gosta de lembrar que a gente gosta de olhar sempre o fundo no médio e longo prazo, que é esse, o fundo, algumas posições que a gente monta hoje, elas demoram um pouco para maturar, e esse é o momento que a gente acredita que tem que ser olhado o fundo. Bom, para esse mês é isso. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho e nos acompanhe nas redes sociais. Até a próxima!